Bom, boa noite a todos. É grande alegria de estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, para o estudo doutrinário. E eu gostaria muito de estar aí presente com vocês, mas em problemas, né, que fugiram a nossa ordem, acabou não permitindo que estivéssemos aí. Mas vamos buscar, então, o nosso amparo em Jesus, o nosso mestre, o amigo incondicional das nossas vidas, para que a gente possa, com o estudo, aprofundar, né, nos ensinamentos que ele nos traz e nos colocarmos à disposição da sua seara, a fim de que possamos ser úteis. Bom, o estudo da noite, a gente buscou lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E aí o item, né, os itens 11 a 17, que aí Kardec ele intitulou esses itens: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bom, para a gente entender, né, iniciar o estudo, a gente buscou o significado usual de hoje do que seria o escândalo. Então, substantivo masculino, e aí no primeiro significado, fato ou acontecimento que contraria ou ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Também pode ser indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocado por ato que viola convenções morais e regras de decoro. Interessante que, né, as traduções nos colocam uma coisa mais exterior. E aí a gente vai ver que Kardec também, no estudo, ele busca esse entendimento. O usual, né, o exterior e o significado interior do que seria o escândalo. E a gente tem também, da onde derivou-se a palavra, que é do grego, que é escândalo, significa um obstáculo ou uma armadilha. E aí a gente vai ver que realmente, né, isso tem tudo a ver com o que Jesus colocou na parábola e o que Kardec ele vem trazendo de estudo sobre isso. E aí no item 11, que é onde Kardec começa a fazer uma análise dessa parábola, né, ele traz a parábola ali, a gente vai pincelar algumas partes, né, para os nossos reflexões. E aí inicia assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E interessante que quando, né, aqui o nosso amigo que me chama de espiritólico, né, que é mistura de espírito com católico, na época assim, eu não entendia muito, eu não conseguia absorver o real, coisa meio contraditória. Mas aí Kardec ele continua, né? Mais à frente ele coloca assim: se a vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E aí ele trouxe isso do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículo 29 e 30. E aí, no 12, Kardec diz, né? Ele coloca: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de modo ostensivo, que é o que as traduções, né, dos dicionários nos trazem. Então, ostensivamente, é tudo que choca a moral ou a decência, aquilo que foi convencional. E logo depois ele coloca, no sentido evangélico, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão.
O escândalo neste ato é o resultado efetivo do mal moral. E aí é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de escândalo, o que a gente usualmente analisa é esse ostensivo, aquilo que choca, aquilo que vai fazer com que a gente se escandalize com o que foi feito, o que foi dito, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente para por aí, sem analisar a profundidade que esta leitura possa nos trazer. E aí Kardec ele vai dizer que muitas vezes o indivíduo, para ele, o escândalo, desde que ninguém saiba que aconteceu, né, ele consiga que as pessoas não saibam do que ele produziu, e aí a moral dele, né, a sua persona perante a sociedade não será manchada. Então, para isso, está ótimo, está perfeito, é isso que ele queria. E aí, nisso, né, a gente observa os deslizes que tantos quantos cometem, né, as falcatruas contábeis, né, quantos desvios de dinheiro público ou não, mas assim, todas essas ordens de coisas que muitas vezes a gente comete, ninguém está sabendo, a gente sabe, e a gente acha que ninguém mais sabe. Só que aí a gente esquece daquela fala de Paulo, né? Que ele diz que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Porque como a gente não analisa do ponto de vista espiritual, a gente muitas vezes não se dá conta de que este ato que fere os princípios éticos e morais não estão passando incólume, né? A gente vai ter que arcar com a responsabilidade disso em algum momento. E uma outra leitura que a gente pode fazer também atual do escândalo é: será que nós estamos nos escandalizando com as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor? Isso me lembra uma fala de Jesus lá quando ele fala para os discípulos, né? Quando chegaria o final dos tempos, que ele fala que os escolhidos, muitos, por conta do coração estar empedernido, eles seriam desviados do caminho do bem. E aí eu fico pensando assim, até que ponto a gente está se importando com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Com a fome, com a violência que está tomando proporções assim absurdas, com o individualismo exacerbado, a gente não parece que a gente perdeu a sensibilidade para com os outros. Parece que a gente não está mais desenvolvendo a empatia, a gente não tem mais se escandalizado com o sofrimento do outro por não se colocar no lugar do outro. E as coisas acontecem e a gente começa a achar que isso é normal. Uma análise que eu faço. Será que isso que algum tempo atrás chamava a nossa atenção, a gente buscava movimentar dentro das nossas possibilidades, né, algumas situações que pudessem dirimir isso, e hoje como que a gente está tratando disso? Talvez pela tecnologia estar tão à mão, a gente ficou um tanto quanto frio em relação aos outros. É uma leitura que, lendo esse estudo no Evangelho, eu comecei a pensar sobre isso. E aí a gente precisa também analisar até que ponto a gente está deixando se contaminar por essas coisas e não fazer aquilo que Jesus, né, nos coloca, que é buscar a fraternidade. Mas Kardec continua. Lá no item 13, ele diz assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus,
porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. Então, a gente observa que aqui, nessa fala, assim, lógico, como nós estamos no mundo de provas e expiações, por isso da necessidade do escândalo. Como nós somos ainda imperfeitos, e o que nos move ainda é o egoísmo, na sua mais pura acepção da palavra, o individualismo, né? Arrogância, prepotência, ganância. Isso faz com que a gente busque analisar as coisas para nós, para o indivíduo, não para a coletividade. Então, neste mundo imperfeito, porque somos imperfeitos, mas não pelo mundo em si, o escândalo acontece. Então, toda essa gama de sentimentos negativos que a gente provoca no outro por nossas ações, ou das quedas que nós provocamos no outro por conta das nossas atitudes, isso é o escândalo que a gente produz a cada dia, e como a gente ainda não consegue internalizar em plenitude o evangelho, a gente só acaba muitas vezes despertando disso quando a dor bate à nossa porta. E aí a gente questiona a divindade: por que eu? Por que comigo? Mas eu que era dessa forma, eu que fazia isso, nossa, eu contribuía tanto com a igreja tal, com a comunidade espírita tal, eu ia lá, participava do, da sopa, da distribuição de cestas básicas, mas e o sentimento disso? Né? Que sentimento a gente movimenta quando a gente produz essas coisas? É um sentimento de buscar ser útil de fato àquele que necessita, ou é de uma troca psicológica que a gente faz conosco mesmo, buscando um certo equilíbrio emocional, mas sem de fato nos modificar naquilo que precisamos? Então, é algo também que Kardec nos coloca e que a gente precisa analisar a que ponto que nós estamos nessa condição, né? Somos espíritas hoje. Temos um entendimento maior do propósito da vida do que muitos outros irmãos nossos. E aí, né, como disse Jesus, a quem muito sabe, muito será cobrado. Então, e o que que nós estamos fazendo nessa situação? E mais adiante, no item 14, Kardec coloca assim, né? É necessário o escândalo, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. E aí a gente vê essa questão, né? Já que o indivíduo provocou o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E aí tá, né? Como nós estamos em provas e expiações, essas próprias dificuldades que a gente cria no passado, ou até na própria encarnação, a gente acaba sofrendo a sua ação sobre nós, né? E aí a gente vem compreender, mas será que a gente vem mesmo compreender os seus inconvenientes? A gente consegue enxergar essas consequências na nossa vida, buscando esclarecermos que aquela situação não é consequência de um ato que eu provoquei em algum momento, e isso precisa modificar. Eu preciso alterar esta minha caminhada para que eu pare de ser o móvel do escândalo, porque quanto mais escândalos eu provocar, mais responsabilidade por ele eu terei. E se a gente acaba não se modificando, né, vai chegar um momento que
no ponto final da transição planetária, o indivíduo vai ser gentilmente convidado a deixar esta Terra, nesta escola, e ele será matriculado em uma outra, porque ele ficou reprovado. Só que essa outra escola, né, a própria história espírita demonstra que a coisa é pior. Haja vista o que os capelinos devem ter sentido quando, por conta dos escândalos que eles provocaram no planeta de origem, e não se modificaram, apesar de todas as chances que a divindade lhes deu, foram migrados para cá. E deve ter sido um choque bastante grande, quando eles olharam o planeta que eles deveriam reencarnar e a tarefa que lhes cabia no desenvolvimento da raça que aqui estava e de si mesmo. Então, deve ter sido um choque extraordinário, né? A gente vai esperar que isso aconteça conosco de novo? Eu disse de novo, né? Vai saber se a gente também não estava em capela e até hoje a gente fica batendo cabeça, encontra a doutrina espírita, que é mais uma oportunidade que a divindade nos dá para o devido esclarecimento, para que a gente saia, né, desse corredor de escândalos e vamos torcer para que a gente consiga, né? Alguns não vão conseguir, mas fica a reflexão para a gente analisar a quanto que a gente está nesta caminhada. No item 15, Kardec coloca assim, né? Mas enquanto certos mundos avancem, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio, de um lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. E aí, por que que ele coloca isso? Porque Kardec fala assim, se acabasse, isso aí é uma análise que ele fala, né? Se acabasse o sofrimento, aí Deus perderia uma ferramenta extraordinária para corrigir os espíritos, né, renitentes no mal. Só que aí, como a divindade cria incessantemente, né, mundos haverão de albergar criaturas nesse processo de desenvolvimento e que, naturalmente, eles vão ser objetos de escândalo. Então, essa corrente se perpetua não porque o mal existe, mas porque muitos, né, dão muito mais valor à condição da materialidade, das sensações físicas, ou dessa ilusão que a força física ou a penetração social que muitas vezes nós temos, nos dá a ilusão de poder. E aí nós nos agarramos a isso, porque quando você utiliza disso, dá uma certa satisfação. Se não desse, não haveriam tantos déspotas, né, na nossa sociedade. Tantas criaturas voltadas unicamente para a materialidade, e a única coisa que os move é ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Então, a gente observa que isso é algo, de certa forma, natural na caminhada da criatura. Então, sempre haverá essa possibilidade de que a divindade vai utilizar dessas correções que precisam acontecer, porque na grande maioria das vezes a gente só desperta pela dor, infelizmente, né? A literatura espírita é recheada disso. De todas as obras que eu já li até hoje, os espíritos só despertam quando chega um momento que ele pensa assim, cara, por que que eu estou sofrendo tanto? Aí quando ele se questiona,
do porquê do sofrimento dele, aí ele abre uma outra perspectiva de análise. E abrindo essa outra perspectiva de análise, ele permite que espíritos, né, superiores possam acolhê-lo e começar o processo de transformação dessa criatura. Então, a divindade, ela sempre vai propiciar que a correção aconteça. E aí vai pegar, né, um indivíduo que provocou o escândalo e vai levá-lo para algum lugar onde ele vai passar por determinadas situações que vão fazer com que ele sinta a causa que ele provocou e comece a analisar a forma de mudança de caminhada. Então, também é uma reflexão bastante interessante sobre isso, até porque muitas vezes a gente tenta, talvez, auxiliar de todas as formas, indiscriminadamente. E eu me lembro de uma palestra que Divaldo fez, eu vi no YouTube uma, um pequeno trecho dela, aonde ele acompanhou Chico Xavier, que ele assistia duas irmãs, na verdade, né, duas senhoras, uma era avó e a outra neta, numa situação completamente deplorável. E aí ele levou um amigo dele, que tinha posses, etc., para visitá-las, né, aonde elas viviam. E aí, quando ele viu a situação que elas se encontravam, e, obviamente, né, elas estavam num processo de resgate bastante doloroso, porque era o ápice do resgate, de maneira que ia finalizar o sofrimento naquela prova. Elas, quando reencarnaram, o objetivo era passar por esse tipo de dificuldade para finalizar todo o expurgo que elas precisavam, né? Era o momento derradeiro ali da prova. E aí ele vendo as duas naquela situação tão lastimável, perguntou ao Chico se não seria interessante levá-las para São Paulo e aí interná-las numa clínica de recuperação, onde elas tivessem condições melhores de assistência e etc. E aí o Chico revela, então, para ele qual foi o planejamento reencarnatório das duas. E se eles interferissem, eles estariam jogando todo o planejamento fora, porque era aquela situação que elas precisavam passar. Não quer dizer com isso que a gente vai olhar, né, para todo o sofrimento e falar, bom, o indivíduo escolheu aquilo, azar dele. Não é isso. Mas que a gente precisa, por isso que talvez muitas vezes a gente tenta auxiliar determinadas criaturas e por mais que você faça, você não consiga. Então também precisa que a gente analise que a vontade de Deus é estabelecida de todas as formas. E se a gente não consegue, é porque tem um motivo a mais para isso. Então, a gente também não precisa ficar triste porque não conseguiu, porque não, o curso da vida vai propiciar todas as alternativas de melhora que precisa. No item 16, Kardec coloca assim: mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. E aí uma reflexão, né? Quando eu era católico, aí eu me pegava. Por quê? Se é necessário o escândalo, por que ai daquele que o provoque? Se é necessário o escândalo. Mas aí, com a doutrina espírita, a gente consegue entender por que é necessário o escândalo, por conta da imperfeição
humana, porque até que a gente viva plenamente o evangelho e o amor, é uma caminhada muito grande. E não quer dizer que, por eu ser imperfeito, alguma coisa vai me dar vai passar a mão pela minha cabeça. Deus não vai passar a mão pela minha cabeça, porque eu sou imperfeito, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher o que fazer, o que ser. E aí, se eu escolho mal, eu vou ter que arcar com a responsabilidade deste mal que eu causei. Então, vamos supor, igual Kardec dá o exemplo, um pai, um péssimo filho, trata mal os pais, né? De toda sorte que a gente puder imaginar. Aí ele fala assim: bom, quando ele for pai, ele poderá ter aquilo que chama de lei de talião, passar pelas mesmas coisas que ele fez os pais dele passar com os próprios filhos. Ou ele vai reajustar com a lei de Deus de alguma outra forma. Mas, independente de qual forma ele tiver que arcar com essa responsabilidade, quem for o móvel não vai estar sendo beneficiado na responsabilidade que ele terá que arcar. Então, assim, todos nós estamos interligados nesta condição. Se eu provoquei um mal e alguém vem e, para que este mal que eu provoquei seja corrigido em mim, me provoque um mal, por ele ser instrumento dessa correção, ele não vai ser beneficiado assim, tá, eu vou te cortar a metade da sua responsabilidade, porque você foi utilizado pela lei para corrigir o fulano de tal. Não, porque mesmo essa criatura que está sendo utilizada para a correção de outrem, ele tem o livre-arbítrio dele de ser ou não ser. E se ele for, ele vai ter essa responsabilidade. Então, não há dois pesos e duas medidas, né? Todos serão responsabilizados da mesma forma, na mesma situação, e aí a gente vê a equidade, né? A harmonia das leis de Deus que regem todas as coisas do universo. E no item 17, né, para a gente finalizar o estudo, Kardec fala assim: se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, o mal. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Então, essa reflexão também é muito interessante, porque isso me lembra uma fala do professor Severino Celestino da Silva, quando ele disse o seguinte, que a gente não deve analisar o Evangelho ao pé da letra, ou as Escrituras, tanto, né, o Antigo quanto o Novo. Por quê? Aí ele fala assim, a Bíblia foi escrita por quem? Ah, por hebreus. Para quem? Para os hebreus. Quando? Há mais de 2000 anos atrás. Então, não foi para nós hoje, no sentido literal da coisa. O que a gente precisa é buscar aquele ensinamento e o ensinamento trazer para a nossa vida diária. Então, quando a gente analisava assim, que se a vossa mão te causa escândalo, cortai-a. Então, a gente pensava, nossa, então vai chegar a este ponto? E aí é um sentido lógico. Por que que Jesus utilizou desta forma? Exatamente para criar o impacto que precisava, né? Imagina, a gente lê, olha a história, vê
os registros espíritas históricos através das psicografias de Chico Xavier ou de Divaldo, e a gente observa como que nós éramos naquela época. Isso há 2000 anos atrás, né? Fazendo alusão ao livro do Emmanuel. Se a gente lembrar das situações da vida cotidiana de Roma, que Emmanuel traz no livro há 2000 anos, é de estarrecer. Né? Por exemplo, antes do almoço, sempre tinha lutas de gladiadores, aonde lutava-se até a morte e sequer era limpo o sangue que ficava ali, e depois as pessoas iam e almoçar tranquilamente. Olha o nível de, de percepção do outro que nós tínhamos naquela época. Então, a gente, Jesus utilizou desta forma para criar mesmo esse impacto. Mas aí, como o Kardec coloca, né, e a gente observa no, nos ensinamentos do Cristo, que o escândalo está em nós. Então, a gente precisa, nesse ato de cortar a mão, de arrancar o olho, é de extirpar de nós esta materialidade, né? Esta inferioridade ainda moral que nos acompanha, para que a gente possa nos libertar dessas amarras da materialidade. E em nos libertando disso, aí a gente começa a trilhar o caminho do espírito. Aí a gente começa a se libertar destas amarras que nos prendem ao sofrimento, a uma coisa que nunca vai nos saciar. Porque por mais que a gente tenha, quando a gente vive em prol da matéria, nunca vai ser o necessário. E aí, Divaldo fala uma vez, numa palestra que eu vi dele, que quando a gente vive para a matéria, é igual o camarada que está querendo matar a sede com a água do mar. Por mais que ele beba, ele não vai matar a sede. Ele vai continuar, 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 e é uma vida vazia, né? A gente vê quem na literatura espírita, quantos indivíduos não ficaram desta forma e que, buscando a vida material, eles jamais conseguiram a verdadeira felicidade, né? Eles conseguiram uma felicidade momentânea, passageira. Por quê? Porque só o amor alimenta o espírito. O resto alimenta a vaidade, alimenta a arrogância, a prepotência, rapidamente. E logo depois perde a eficácia. Só o amor é que nos preenche e nos dá a verdadeira felicidade que a gente busca incessar. Aí, para a gente finalizar, né? Uma outra coisa que eu vi até recentemente no, no canal do YouTube que de vez em quando eu assisto, que é do Jorge Elahá, ele é lá de Roraima. E aí, num pinga-fogozinho, alguém perguntou para ele, né, como que a gente entenderia essa questão de é necessário o escândalo, né, mas ai daquele que o provoque. Aí ele fala exatamente isso que Kardec colocou, mas aí ele pontua algo mais, que a gente não se arvore de ser o vingativo. Então, muitas vezes acontecem determinadas coisas que a gente resolve dar o troco. Isso também vai ser um motivo de escândalo, né? Aonde a gente vai deixar de ser o, o alvo para se tornar o agente do escândalo. E aí a gente vai se arvorar de uma moralidade torpe que vai fazer com que sejamos alvos de uma mão vingadora contra outrem. E isso a gente precisa também ter um certo cuidado, né? Com essas
condições que a gente coloca muitas vezes no calor das emoções. E podemos provocar determinadas situações e escândalos que, quando colocarmos a cabeça em ordem, a gente vai ver que já é tarde demais e a gente vai ter que arcar com a responsabilidade disso. Então, que possamos todos nós, com esse manancial de informações que a doutrina espírita nos dá, que nos esclarece que o amor de Deus é infinito, vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para que a gente nos corrija, né, dos escândalos provocados, mas que possamos ter a nossa mente iluminada para que sejamos cada vez menos agentes dos escândalos e que possamos, na medida das nossas forças, dar nossa contribuição para que o Evangelho seja sempre exercido no meio onde nós estivermos. E assim, eu agradeço a paciência de vocês e espero que eu tenha sido útil. Que Jesus nos abençoe.